Fala aí, tudo tranquilo? Se você não me conhece, meu nome é Fernando e eu sou motorista Uber em Florianópolis. Quer saber como escolher um carro para Uber e não sabe nem por onde começar? Então fica comigo aí até o final que eu vou te dar algumas dicas de como escolher o carro ideal para rodar na Uber. Mas eu só vou te contar se você se inscrever no canal aqui agora. Se inscreve, clica no sininho e já deixa aquele like aí para estar ajudando. Para quem vem acompanhando meu canal há algum tempo, já sabe que eu estava querendo trocar de carro. Eu já vinha falando disso em alguns vídeos, até porque lá no começo eu tinha identificado que ter um carro rodando GNV seria a melhor forma de você estar economizando combustível, de estar reduzindo a despesa com combustível até 60%, 50%, dependendo do carro. E como eu tinha um carro hatch, colocar o GNV dele ia ser ruim, porque eu ia acabar ficando sem porta-mala. E é algo que eu preciso, eu tenho filhos, então é algo que eu não abria mão. E aí, para resolver essa situação, para mim a melhor solução era o quê? Trocar de carro. E aí veio a dúvida, que carro comprar? Qual seria o carro ideal que ia atender as minhas necessidades, que aceitasse bem o GNV e fosse ideal para rodar na minha categoria da Uber? Então, após alguns meses aí pesquisando, analisando o que seria ou como seria o carro ideal para Uber, eu identifiquei 8 pontos principais que eu vou passar para você agora, que vão te ajudar a escolher um carro ideal também para rodar na Uber. Então vamos lá. Primeiro ponto, o carro tem que ser econômico. Coisa meio óbvia, né? A gente roda na Uber todo dia, que anda bastante, consome bastante combustível. Quanto mais econômico o carro, melhor. Então pense bem na questão consumo na hora que for escolher o seu veículo. Também leve em consideração se o carro aceita bem ou não o GNV. Meu conselho, procura a convertedora aí da sua região, troca uma ideia, veja os modelos aí que você está escolhendo ou está pensando em comprar e converse com eles se esses modelos ou esse modelo aceitam bem a conversão para o GNV, caso você tenha o interesse de passar o seu veículo na sequência para o GNV, como eu vou fazer também. Segundo ponto, um carro que tenha um bom espaço interno. Isso é importante tanto para você, no seu dia a dia, quanto para os passageiros. Na minha escolha, como eu já falei antes, isso era fundamental, porque eu tenho filhos, cadeirinhas, então o carro teria que acomodar bem essas cadeirinhas no banco de trás. Quanto maior o espaço interno, mais confortável o carro vai ser para você, motorista, e também para os seus passageiros. Terceiro ponto, um bom espaço no porta-mala. Ter um bom porta-mala, além de permitir carregar malas, bagagens, com mais tranquilidade, também vai te permitir instalar o GNV sem ter muita dor de cabeça. No caso, eu já estava saindo do hatch, acabei optando por um carro sedã por conta disso. Eu queria ter espaço para o cilindro e espaço para as bagagens. Para quem faz bastante viagem para aeroporto, rodoviária, isso também faz toda a diferença na hora de você estar levando passageiro, de conseguir confortavelmente acomodar a bagagem e os passageiros no seu veículo. Quarto ponto, baixa manutenção. Dê prioridade para veículos com fama de duráveis, o que incomodem menos, que não deem tanta manutenção com tanta frequência. Isso você acaba descobrindo fazendo pesquisa no Google, conversando com os mecânicos aí da sua região ou pessoas de confiança que entendam um pouco mais de carro, para ver se os modelos que você está escolhendo têm fama de dar muito problema ou não. Dê sempre preferência para carros com tendência a serem mais duráveis. Quinto ponto, facilidade de encontrar peças de reposição. Sempre importante você verificar se o carro que você está escolhendo tem peça à disposição na sua região, se é fácil conseguir, se você tem que ficar trazendo de fora quando precisar da manutenção. Por quê? Porque se você demorar muito para conseguir as peças, pode ser que seu carro fique mais tempo parado ou muito tempo parado. Carro parado, para a gente que trabalha com ele no dia a dia, significa perder dinheiro. Sexto ponto, principais peças de reposição acessíveis ou de baixo custo. Como é que você identifica isso? Tendo em vista o modelo que você quer comprar, faça alguns orçamentos de peças de freio, de suspensão, pneu, óleo, filtro, para você identificar o quanto que isso vai lhe custar ao longo do tempo, à medida que você vai rodando. A gente que roda muito no dia a dia, o desgaste de algumas peças, principalmente suspensão, freio, óleo e filtro, é mais constante. E se isso doer muito no bolso, o custo dessas peças ou dessas manutenções for muito alto, isso aí vai acabar te dando prejuízo. Então procure identificar também se o seu carro, ou entre as opções que você está escolhendo, aquela que tem um menor custo de peças de reposição a curto e médio prazo, para depois não ter nenhuma surpresa na hora que for realizar alguma manutenção. Sétimo ponto, baixa desvalorização na hora da revenda. Todo carro que você vai comprar, com certeza um dia você vai querer vender. Principalmente a gente que roda muito na Uber não vai ficar muitos anos ou muito tempo com o carro. A necessidade de troca vai ser um pouco mais constante. Você levar a desvalorização em consideração é importante até para saber se o dinheiro que você está investindo ali, você não vai perder muito depois. Por exemplo, eu fui dar uma olhada num carro zero. O mesmo carro que custava zero a 56, 58 mil, um seminovo com 3 anos de uso, eu estava encontrando por 31 mil, ou seja, quase metade do preço. Até por conta disso que eu acabei optando por comprar um seminovo,
porque daí aquela desvalorização inicial ali dos primeiros anos eu me livrava. Então meu conselho é dar uma pesquisada no Google, revista especializada, para você procurar verificar quais são os carros mais vendidos, os menos vendidos, o que desvaloriza mais, o que desvaloriza menos, para você não ter nenhuma surpresa depois. Daqui a pouco está pagando aí 50 mil no carro e com 2 anos de uso você está tendo que vender ele por 35, 30. Outra dica também é evitar carros fora de linha ou que estão saindo de linha, porque tendem a desvalorizar muito mais e muito mais rápido. O 8º ponto é um carro de valor acessível e compatível com a sua categoria da Uber. Meu último conselho é que você procure um carro de valor o mais acessível possível e que seja compatível com a categoria da Uber que você vai trabalhar. O que seria um carro de valor mais acessível? Procure por um carro que esteja em bom estado e o mais abaixo possível do valor de mercado, do valor da FIP. Isso depois, na hora de revender, vai te deixar uma margem, vai te deixar um espaço para você estar negociando e quem sabe até não perder dinheiro na hora de revender o carro. Por exemplo, se você pegar um carro aí de 30 mil e você pagar 25, daqui a um ano ele vai custar 28. E se você quiser vender ele por 27, 28, você está vendendo ele às vezes pelo mesmo preço até um pouco mais do que acabou pagando. Com relação a ser compatível com a sua categoria, é verificar se o carro que você está comprando, ele está de acordo com os valores que você vai ganhar dentro da categoria. Por exemplo, você vai lá gastar 100 mil no automóvel, compra um top de linha para rodar no Uber X. Não faz sentido, o teu ganho vai ser muito pouco, não vai sequer cobrir a manutenção. Porque a tendência é o quê? Quanto maior o valor do carro, maior a desvalorização e maior vai ser também o custo das manutenções. Então, se ele não se enquadra na categoria que você está rodando, a chance de os seus ganhos não cobrirem essas despesas e essa desvalorização será muito grande. Então, pense bem, conforme a categoria que você está querendo se inserir, qual seria o carro ideal. Eu falo por mim, eu estava pensando em comprar um carro para rodar no Uber X, a minha ideia era um Logan, um Voyage talvez, e com a chegada do Select eu tive que rever todos os modelos que eu estava olhando, apesar desses 2 modelos que eu citei entrarem também. Isso me abriu um leque para os carros um pouco melhor, com a possibilidade de retorno, de ganho maior. Se você, como eu, optar por um seminovo, procure um carro com boa procedência, em bom estado, sem histórico de sinistro, com uma boa procedência, com um guia de revisão preenchido ou com notas de revisão realizadas, para você saber o que realmente você está comprando. Leve o carro a um mecânico aí de confiança, mostre algum conhecido, um funileiro, faça a vistoria antes de fazer o pagamento para verificar se está tudo ok, numeração de chassi, numeração de motor, para que depois você não venha a ter nenhuma surpresa. Também fique bem atento com relação à documentação para não ter nenhuma dor de cabeça. Consulte ali o histórico do carro, consulte se não existem multas, se o documento está em dia, no nome do proprietário, para você não ter nenhum susto depois. Então foi com base aí nessas dicas que eu te passei agora, que após aí 4 meses de procura, de busca, vasculhando classificados, concessionários, eu consegui encontrar o carro que eu queria, que atenderia minhas necessidades, que me permitiria colocar o GNV tranquilamente, sem perder o espaço no porta-mala, que era importante para mim, e que se enquadra, se adequa à categoria que eu pretendo rodar na Uber. Hoje eu rodo no Uber X, mas já estou mirando, apontando para o Select, que se Deus quiser, logo vai estar desembarcando aqui na minha cidade. Se você gostou desse vídeo, continua acompanhando meu canal aí. Eu vou fazer mais 2 vídeos agora na sequência, falando do carro que eu escolhi, no caso vocês já devem ter visto em alguns outros vídeos, que é um Nissan Versa, onde eu vou falar a minha percepção com relação ao carro. Já estou rodando com ele aí há quase 2 meses na Uber e pude perceber uma série de vantagens, uma série de benefícios que ele me trouxe. Não só no dia a dia, a parte de conforto, consumo, segurança, mas também com relação à qualidade do trabalho que eu venho prestando. Então acompanha, se inscreve no canal se não se inscreveu para ficar sabendo aí quando eu postar os novos vídeos falando um pouco mais sobre carro ideal na Uber. Um grande abraço, uma boa viagem e até o